O pior pesadelo do governo Lula, do Alexandre de Moraes e dos políticos corruptos brasileiros está se tornando realidade nesse exato momento. Qual que é o maior medo desses indivíduos? O maior medo desses indivíduos é uma intromissão dos americanos, do Trump em solo brasileiro. Por que que os Estados Unidos não atuam em solo brasileiro? Porque é ilegal. É ilegal tanto na Constituição americana quanto na Constituição brasileira. Mas daqui a pouco não vai ser mais ilegal na Constituição americana. E é exatamente isso que está sendo costurado neste exato momento no Congresso brasileiro. E pelo que tudo indica, os nossos deputados e senadores vão utilizar isso como uma forma de vingança contra o STF. Porque se você olha e analisa, e eu vou te mostrar isso com várias notícias e vários dados que vão ficar bem óbvios para você, se você analisa as decisões do nosso judiciário, se você analisa as investigações que estão rolando agora sobre venda de sentença, você vai entender que o judiciário brasileiro, ele é muito mais pró a vítima dos usuários, vulgo bandidos, do que ao cidadão de bem, ao cidadão que trabalha, ao cidadão que paga imposto, ao cidadão que se lasca todo dia da tua vida sendo um brasileiro que trabalha mais de 5 meses só para pagar imposto. Exatamente. Ele não tá dando atenção para esse indivíduo. E esse indivíduo é o indivíduo que sustenta essa corte. Mas não, o nosso judiciário solta pra caramba. A gente tem bandido que já passou 30 vezes por audiência de custódia e é ainda solto a 31ª, até que ele decepa, ele retira a vida de um cidadão de bem. Aí talvez ele possa ser preso, mas obviamente que ele vai ter uma pena encurtada por bom comportamento, mas a vida do cidadão não volta nunca mais. E isso está criando um cenário no Brasil que é bem interessante. Qual que é o cenário do Brasil? O brasileiro está incomodado. Você está incomodado com a criminalidade? Segundo pesquisas, esse é o fator que mais incomoda o brasileiro. E depois dessa sequência de falas do Lula, de você olhar o comportamento e o resultado dos governadores do PT, dos prefeitos do PT e as investigações que estão conseguindo associar vários e vários prefeitos da esquerda com uma ligação, com um flerte com o crime organizado, a gente começa a pensar, e se o Trump entrar no Brasil? E se o Trump começar a atuar contra esses narcoterror e começar a achar, porque ele não vai atuar simplesmente de forma violenta. Acho que é possível ele utilizar aquelas bombinhas, ele calatatibum nos barquinhos da Baía de Guanabara, o que seria interessante para inviabilizar as remessas financeiras das vendas desses entorpecentes fora do país, seria interessante, mas eu não acho que ele vai parar aí. Eu acho que ele vai fazer exatamente investigação. Agora imagina a CIA, conjuntamente com as polícias dos estados, trocando informações, utilizando todas as melhores ferramentas do mundo para rastrear os entorpecentes, rastrear as armas e também entender para onde vai o capital. Será que o capital desses indivíduos vai para uma conta de algum político para financiar a campanha? Será que esses indivíduos mandam dinheiro, sei lá, para uma Venezuela da vida para financiar a campanha de outros políticos de esquerda? Será que tem algum caminho ou é apenas um devaneio meu e uma história, uma lenda urbana? Será que é uma lenda urbana? E aí a gente vai tender a descobrir, meus amigos, porque o Congresso está costurando a viabilidade jurídica necessária para os americanos conseguirem atuar de forma mais incisiva em solo brasileiro, de forma legal, considerando a Constituição americana. E obviamente que o STF está dando pirueta para trás, o Lula já começou a dormir mal, o Lewandowski está gaguejando em público, e o que vai acontecer é que eles não vão conseguir parar esse projeto por 2 motivos. E o principal motivo é o segundo. Motivo 1, os deputados e senadores não estão nem um pouco satisfeitos com o STF, nem um pouco satisfeito com o Lula. E a gente sabe disso. E o segundo motivo é o motivo fundamental. Eleição
É em 2026, todo mundo concorda? Exatamente. E a população? Você acha que se a gente fizer um plebiscito hoje e perguntar para a população brasileira, falando para eles assim, você gostaria de uma atuação militar dos Estados Unidos contra os bandidos brasileiros? Eu acho que essa narrativa de soberania nacional não vai colar. Porque o cidadão que está sendo expulso das suas casas no Nordeste, o cidadão que tem que pagar um Uber para atravessar uma rua à noite ou andar um quarteirão para frente, o cidadão que já foi roubado, o cidadão que já teve algum membro da família liquidado por esse tipo de organização, eu acho que esse cidadão ele vai apoiar. E depois desse confronto todo no Rio de Janeiro, que eu sei que tem uma galera extremada que tá defendendo, coitados, são as vítimas da sociedade, sim, eu acho que tem, infelizmente tem, que eu conversei com uma hoje, infelizmente eu tive um debate lamentável com uma pessoa que pensa exatamente assim das vítimas da sociedade, mas não consegue ver a realidade do país e você tem que lidar com a resultante, não com a causa. Mas vamos lá, vamos dar um passo para trás. Mesmo com essas pessoas tentando popular a internet, na essência, o brasileiro tá cheio e as pesquisas mostram isso. Ou seja, esses deputados e senadores vão votar por apoio popular porque eles precisam de voto em 26. E vai estar tudo certo pro Trump se introduzir no Brasil, caso ele queira, e aí vem a segunda parte, que eu vou te explicar durante o vídeo. Mas vamos começar com o pé direito. Só um pedido que eu te faço, dois na realidade. Curte o vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho, pra gente conseguir informar a população brasileira, porque aqui eu vou passar muitos dados relevantes para você entender exatamente o que está acontecendo no Brasil e quem são os reais culpados dessa situação lamentável. Dito isso, também quero te convidar para entrar no grupo do WhatsApp, onde você vai receber conteúdo exclusivo em áudio, principalmente de coisas que eu não posso falar aqui no YouTube, que cada vez eu vou evitar mais falar essa questão de narcoterror, que você pode perceber nas minhas palavras, eu tô cada vez mudando mais as palavras porque o YouTube está limitando, mas nos áudios, no WhatsApp, eu consigo falar de forma muito tranquila, rápida e em tempo real. Sai uma notícia, eu já comento com vocês lá quando a notícia é relevante, não vai ter milhares de notificação. E também você vai receber todos os vídeos aqui no seu WhatsApp para você não perder nada. E o YouTube às vezes dá uma balelada e não distribui. Então se você quiser ficar sempre informado de verdade, clica no link da descrição ou no primeiro link nos comentários ou lê o QR Code aqui e entra no grupo do WhatsApp, na nossa comunidade, cada vez está entrando mais gente. Dito isso, também tem um segundo convite para o senhor e senhorita, que é uma forma de você se proteger desse governo lamentável que é o nosso governo, que é adquirindo o e-book. Esse aqui foi um e-book que eu fiz com muita dedicação, te ensinando a investir do zero. Você vai aprender não só a converter o seu dinheiro de real para dólar de uma forma extremamente segura, você vai aprender a pegar esse dólar que você converteu e fazer ele render, ou seja, ele produzir mais dólares para você de forma segura, de forma muito segura, tanto na questão do seu capital, quanto na segurança em relação ao seu investimento. Você vai poder escolher exatamente qual que é a rentabilidade que você quer e qual é o risco que você quer assumir. Tudo isso dentro dessa plataforma aqui, que você vai ter atualizações dos módulos, por exemplo, o módulo tributário vai mudar de vez em quando e a gente vai atualizar aqui, e também você vai receber aulas gratuitas para você aprender a investir caso você tenha dificuldade. Mas quando as aulas estiverem disponíveis, esse preço de R$50 vai aumentar. Então esse preço é promocional. Clica no link da descrição ou no link do topo dos comentários e adquira. E vamos começar agora com o pé direito. Primeira coisa, eu gostaria que você prestasse atenção nessas falas do William Vac, que ele faz um resumo que eu acho bem interessante para você compreender o que está acontecendo nesse exato momento. Ele é de centro-esquerda, já vou qualificando para vocês. O secretário da Polícia Civil do Rio disse que a mega operação contra o Comando Vermelho foi um sucesso. Eu não acho que pode ser qualificado uma operação como sucesso se 4 indivíduos que estavam em trabalho, saíram das suas casas e não vão voltar mais para suas casas com vida. Isso não é sucesso. Me perdoe, mas isso não é sucesso. Muda a história do combate ao... Não adianta quanto vocês derrubou do outro lado. Se 4 indivíduos que saíram para trabalhar não voltaram para suas casas, isso não é sucesso. Crime organizado. Se a história serve de lição, sucessos semelhantes, em ocasiões semelhantes, no mesmo lugar, não levaram a mudanças sensíveis no combate às facções. Por quê? Ao contrário. As autoridades admitem que os grupos criminosos armados são mais fortes hoje do que eram antes. São mais organizados hoje do que eram antes.
e por isso deveriam inclusive mudar de categoria, serem agora chamados de grupos terroristas. A história de conflitos armados ensina também Já começou, meus queridos. Você tá entendendo? Mas vamos seguir. que contar cadáveres nas hostes inimigas, no caso as hostes inimigas são os soldados da facção Comando Vermelho, contar cadáveres não é igual à vitória. Então, é questionável, porque historicamente eu concordo com o Leon Vac, mas a contagem desses itens que ele previamente citou, no caso do Hamas, por exemplo, o Mossad lá, a galera de Israel, destruiu o líder, depois o outro líder que assumiu depois do primeiro líder, foi para os quintos, destruiu uns 7, 8 líderes em prazo de 3, 4 meses. E aí, depois de um tempo, o Trump pegou e convocou o Hamas, vamos botar um projeto de paz aí, vamos devolver os reféns. Eles falaram, vamos, não sei o quê, vamos. Aí acabou devolvendo todos os reféns, você acredita? Ou seja, deu certo esse negócio de você jogar uma bombinha, durante uma reunião de financiadores do Hamas no Catar, deu resultado. Por quê? Foi todo mundo de Calatibum. E no final o que aconteceu? Devolveram reféns. Então, historicamente, não dá tanto certo. Mas, amigo, eu acho que tem um limite de operadores. Se você continuar nesse processo, eu acho que uma hora dá resultado, sim. Pois, como o próprio secretário da Polícia Civil Carioca admite, o crime organizado é um fenômeno de enorme complexidade. Concordo. Que cresceu ao longo do tempo, infiltrou o aparelho do Estado, ocupou, mantém dominadas vastas áreas de muitas cidades e se internacionalizou. Diversificou atividades ilícitas, transferiu parte dos lucros para a economia formal, legal, faz uso calculado e inteligente dos instrumentos do sistema financeiro. O que a história também ensina é que as poucas experiências de sucesso em pelo menos conter o crime organizado, essas experiências deveram ao sucesso delas, à convergência de forças políticas, à consciência da gravidade da situação e a estratégias coordenadas em vários níveis. Não há muita coisa parecida a isso hoje no Brasil. O Brasil que surge desse episódio inteiro é de um país incapaz até aqui de lidar com o fenômeno explosivo da violência, do crime e do espetáculo de horror daquela fila de corpos ensanguentados em praça pública na Penha, no Rio. Sai um país no qual quem enxuga gelo acha que está dando certo. Eu discordo que é uma questão de enxugar gelo e achar que dá certo. Eu acho que todo mundo entende que a chance disso dar certo de forma isolada é muito pouca. Mas isso é mais uma forma que chama atenção para o grande gap do nosso judiciário. Como aquele professor, no vídeo que eu postei ontem para vocês, falou, pega e puxa a ficha de todos os cadáveres. Puxa a ficha e vê quantos ali tinham passagem pela polícia. Segundo o professor, ele falou que a maioria vai ter passagem na polícia. Então o indivíduo estava trocando objetos, vamos dizer, rápidos com a polícia, estava trocando... E simplesmente esse indivíduo já deveria estar preso. Só que o nosso judiciário solta. E aí sim, você vai ter um caso ou outro de um indivíduo que foi solto e realmente nunca mais se converteu ao crime. Mas a maioria volta e se torna franqueado do crime. Ele vai na delegacia e sempre está operando o crime. Enquanto o nosso judiciário financia e pavimenta essa retomada eterna ao crime até que ele comete algo fatal, ou para ele ou para terceiros. Isso é lamentável. Mas entenda o seguinte, que no contexto, se a gente analisar todo o contexto que está acontecendo no Brasil, agora vou dar um ponto, eu estava falando de questão de segurança pública e tudo mais, agora eu vou dar um passo para pensamento de política. Na política, o principal pensamento é a questão de comunicação e como as pessoas interpretam. Até agora há pouco, o Lula estava surfando, sim, muito bem na questão do Trump. Ele conseguiu pautar toda a mídia pautada estava com uma narrativa só que estava convencendo as pessoas. Mas agora, simplesmente, toda essa narrativa foi ofuscada por essa operação, só se fala dessa operação. Essa aqui é o quarto vídeo derivado dessa operação, porque não tem como falar de outra coisa. Porque, por exemplo, essa atitude de permitir o Trump se inserir na sociedade brasileira com um ativismo militar vai derivar, é uma derivada dessa operação. Compreendeu? E aí, basicamente,
Tudo isso agora está tendo um impacto político gigantesco no Lula. E o Bolsonaro, vulgo bolsonarismo, vulgo a direita, está operando bem pela primeira vez e dando golpes mortais exatamente no curral dos votos do Lula, que é o Nordeste. Não estou me referindo que todos os nordestinos votam no Lula, não é essa minha referência. Minha referência é que o Lula foi eleito principalmente porque lá no Nordeste tem muito voto. E agora eles estão dando um ataque muito relevante. Presta atenção nessas colocações aqui. O Gomes vai ajudar a eleger o senador de Bolsonaro no Ceará. Porque se o Bolsonaro quer fazer Senado também no Ceará, nós temos hoje 2 pré-candidaturas ao Senado pelo PL no Ceará, Ciro Gomes pedindo voto para os nossos senadores, e aí Bolsonaro pedindo voto para os nossos senadores, as nossas chances aumentam da gente fazer uma bancada para o Senado no Ceará. Ciro Gomes, sem o apoio do PL não é nada. Com o apoio do PL pode virar governador. O PL sozinho talvez não faça nada, mas com o apoio de Ciro e Bolsonaro a gente consiga fazer os nossos senadores. E diga-se de passagem, a candidatura de Ciro Gomes no Ceará nos ajuda também a nível nacional. 90% das entrevistas de Ciro Gomes ele está detonando Lula, batendo no PT. E na pior das hipóteses, Ciro Gomes teria aí 6, 8, até 10 pontos no cenário nacional. São pessoas críticas ao PT. Se ele não é candidato a presidente da República, ele está candidato aqui no estado do Ceará, ele também está nos ajudando a nível nacional. Porque essas pessoas que ficaram com Ciro até hoje, 6, 8, 10%, não concordam com Lula. Sabem que Lula está sendo o próximo presidente, sabem que o Lula não está sabendo negociar, sabem que o Lula está sendo o maior corrupto da história, muito mais do que Mensalão e Petrolão. Então essa candidatura ajuda os senadores de Bolsonaro, essa candidatura ajuda no cenário nacional, essa candidatura ajuda o povo cearense que está sofrendo com o PT. A gente tem que dar um passo atrás, recuar, respirar, entender o momento e jogar o jogo, Vitória. Acho que o presidente Bolsonaro está sendo muito sábio quando faz isso. Era um dos maiores críticos de um certo homem lá em São Paulo, presidente do PSD, Kassab. Depois foi lá, deu uma medalha dos 4 Is, dos 3 Is, na verdade, para essa pessoa, ou seja, está aproximando, está trazendo para perto, e a gente precisa fazer isso mesmo, porque a gente tem um inimigo maior em comum, e esse inimigo se chama Partido dos Trabalhadores, Lula, Lula das Farcs, o Lula das facções criminosas. Tá certíssimo, tá certíssimo. Eu não sou muito... não tenho um grande apreço pelo Ciro Gomes, me incomoda muito que ele inventa número, distorce número, mas de uma forma muito mais eficiente que o Lula, porque ele realmente tende a convencer. Para você descobrir o somebody love dele de número, você tem que se aprofundar um pouco mais, mas isso me incomoda. Mas, em comparação, me incomoda muito mais o Lula, exponencialmente mais. Então, vamos lá, Ciro. Leva a gente aí pro Ceará, pelo menos. A minha vontade é de largar a mão disso. Não quero mais ser candidato, não pretendo mais ser candidato, mas eu sei que eu tenho responsabilidades a cumprir mesmo nesse passo de saída. E um deles é o Ceará. Eu ajudei a montar essa estrutura que está lá e eles viraram um monstro. Viraram um monstro. O Ceará virou uma ditadura corrupta em que a intrusão do poder no judiciário, no Ministério Público, na imprensa, é uma coisa absolutamente constrangedora. A corrupção generalizada e, mais grave de tudo, é o entranhamento das facções criminosas com a política no Ceará. Como aconteceu domingo agora. Olha aí. Um candidato foi cassado, está preso, porque foi dito que era ligado ao Comando Vermelho do Rio de Janeiro, chama Braguinha, a cidade é Santa Quitéria, para você examinar isso para os seus telespectadores, e ele é do PSB. Foi bem, preso, cassado, o PSB, que é presidido no Ceará pelo pai do Camilo Santana, Eudoro Santana, não suspendeu, não fez uma nota de protesto, de repúdio, nada. E sabe quem acabou de se eleger no lugar do cara acusado? O filho do cara, pelo PSB do Eudoro Santana, pai do Camilo Santana. Aí é complicado, como que você ajuda uma cidade dessa? A cidade, o pai é preso por envolvimento, e aí depois a cidade vai lá e elege o filho. Como que você salva uma cidade dessa? Aí é complicado também, a cidade não se ajuda também, né? Isso se você for pro Choró, é o Bebeto. Eu estou dizendo o nome para tirar o medo do coração do povo do Ceará. Todo mundo apavorado. Então o Bebeto do Choró está com uma prisão preventiva decretada, é do PSB, presidido pelo pai do Camilo Santana. E lá não sai uma linha sobre isso. Lá numa cidade chamada Icó, o Comando Vermelho está lavando dinheiro através de uma prefeitura ligada ao PT, ao líder do governo, o deputado Zé Guimarães, numa farmácia. 10 milhões de reais. Aí olha só, o crime organizado envolvido com o PT. Imagina se o Trump começa a se aprofundar nisso. Sim, você tem exemplos, eu estou dando os nomes aqui, e eu suplico que a imprensa brasileira vá olhar isso para nos ajudar. Consigo compreender o nível e a profundidade, e o medo, o pesadelo que vai ser uma entrada do Trump no Brasil? Vocês conseguiram entender? Porque aqui o Ciro já deu o caminho. Se é verdade ou não, não sei. Mas é muita coragem ele falar isso em campo aberto, acusando, colocando o nome nos bois e tudo, não é mesmo? Agora presta atenção nas colocações do Paulinho, Paulo Figueiredo. Picante André do Rap é solto após habeas corpus concedidos para a STF. Segunda turma concede habeas corpus para condenados ao tráfico de drogas. STF manda soltar 15 membros de quadrilha de tráfico de drogas que atuam em Campinas. Excesso de prazo faz a STF soltar suposto dono de 882 quilos de cocaína e 9 fuzis.
STF, apreensão de 188 gramas de cocaína não justifica a prisão de quilogramas de cocaína, não gramas. Apreensão de 188 quilogramas de cocaína não justifica a prisão de Lula. O senador Jorge Seife elaborou um dossiê nesse mês que aponta que o Superior Tribunal de Justiça, não é o STF, é o Superior Tribunal de Justiça, concedeu 9.166 habeas corpus a traficantes em 2024. Metade de todas as concessões do tribunal no ano inteiro. No Supremo Tribunal Federal, foram 577. E acreditem, Cláudio Castro? Qual foi o crime mais beneficiado por habeas corpus de soltura no Supremo Tribunal Federal? Acreditem, tráfico de drogas. E eu sou obrigado a escrever assim na minha testa, retardado, e achar que tudo isso é uma coincidência. Vejam, eu sou um enorme defensor do devido processo legal. Prisão ilegal tem que ser revogada, não importa quem seja a pessoa presa. Mas o problema é que no Supremo Tribunal Federal é só traficante. É só traficante. Não, tem um pouquinho de corrupto também. Mas traficante é a maravilha, é uma farra. Vejam um contraste entre como o Supremo Tribunal Federal é garantista com narcoterrorista, agora é punitivista com mãe de família, com batom na mão. O narcoterrorista é vítima e a mãe de família é terrorista. Porra, não pode ser do país desse. Não pode ser, a sociedade não pode tolerar um troço desse, cara. E eu te pergunto, se o Trump entrar, será que ele encontra alguma coisa, algum envolvimento? Não sei, vamos seguir que vai ficar interessante. Presta atenção nisso aqui agora. Que está, como você bem disse, temporariamente na Agora já é o STF, tá? relatoria da DPF das favelas, fez caminhar aí, pediu solicitações. Cortou o iniciozinho, mas isso aqui basicamente, o Alexandre de Moraes, ele é o relator da DPF da favela. Aí ele fez encaminhar Ao governador do Rio de Janeiro. Inclusive, importante a gente destacar que o ministro Alexandre de Moraes também determinou a realização de audiência, que é quando o governador e outras autoridades do Rio de Janeiro vão ter que prestar esses esclarecimentos ali na segunda-feira, inclusive com a condução direta, viu, Natuza, de Alexandre de Moraes nessa audiência. E só para a gente entender esse despacho de hoje, a gente tem que voltar só um pouquinho. Por quê? O Conselho Nacional de Direitos Humanos acionou o Supremo Tribunal Federal, até porque o Conselho faz parte, integra ali como organização interessada na DPF das favelas, pedindo esses esclarecimentos, pedindo que o STF determinasse, portanto, colher ali informações sobre essa mega operação. O que disse o Conselho? Que apesar do STF ter estabelecido, inclusive homologado, um plano para que o estado do Rio de Janeiro, diminua a letalidade, principalmente durante operações policiais, o que o Conselho disse é a operação de ontem já é a mais letal da história ali no estado. E por isso pede esses esclarecimentos. Por isso a gente vai colocar na tela alguns trechos desse despacho, inclusive o que o Isso aqui é uma vergonha, meus amigos. Estão querendo caçar o homem, estão querendo caçar o governador. Como assim, Floriano? Só vai fazer uma auditoria? Não tá aqui, ó. Pelo visto, o TSE não julga política, mas faz política. O timing é indisfarçável. Urgente, TSE, um dia após a operação do RJ, marca para terça-feira o julgamento de ação que pode caçar o mandato do governador Cláudio Castro. Isso aqui vai ser uma bomba nuclear. Eu acho que o apoio da população em cima do Cláudio Castro é gigante. Na minha opinião, olhando de fora. Claudinho tá com a bola toda depois dessa operação. A população em massa tá apoiando muito mais do que não apoiando. Essa é minha humilde opinião, tá? Essa é minha humilde opinião. E mesmo com toda essa jogada de mídia, toda essa balela, não vai conseguir convencer a população. Essa é minha humilde opinião. Vamos seguir agora. Preste atenção nessas colocações aqui agora. Tá bem? Outra pergunta da Flávia. O DOCA, nós não conseguimos pegar nesse primeiro momento porque é uma estratégia que eles fazem. Essa liderança, principalmente a liderança do DOCA, o que eles fazem? Ele bota os soldados como mais uma barreira para poder facilitar a sua prisão. Então a gente tem toda essa dificuldade. Por que a gente, no início, falou da necessidade dos blindados? O blindado, como a configuração militar, você consegue chegar com mais rapidez até o provável local onde... Ou seja, o nível da operação que fizeram lá é de guerra, E aí pavimenta o caminho da qualificação, como grupo de terror, entendeu? Agora presta atenção nas falas do Derrite. Esse aqui vai ser o nosso guerreiro que vai permitir a entrada do Trump, presta atenção.
com PCC e Comando Vermelho, ou só o trabalho de vocês é conter, sendo bem realista e pragmático? Sendo bem realista, se não desse para acabar, eu sei que é difícil falar sobre isso, é polêmico, eu fui criticado quando eu fiz uma comparação e eu não falei sobre os meios pelos quais o presidente Nayib Bukele conseguiu. Eu desconheço, eu inclusive pretendo visitar no que vem El Salvador. Mas eles conseguiram. Era o país que tinha um índice de homicídio por 100 mil habitantes de 109 por 100 mil. Hoje está menos de 2 por 100 mil. Ele controlou, ele estancou as quadrilhas, o crime organizado. E a força que o Estado brasileiro tem para dar essa resposta é muito maior do que isso. É mais complexo, claro que sim. São Paulo conseguiu chegar a 6 por 100 mil e não precisou fazer o que o Bukele fez. Baixo de 6. Hoje o Estado de São Paulo, o nosso número, os 3 anos seguidos nós batemos o recorde. Nós não precisamos destruir instituições do Estado de Direito. Concordo. Eu concordo. Para conseguir números melhores de criminalidade. Concordo, mas a legislação tem que ser adequada. A gente não pode permitir que um criminoso seja preso 30 vezes assaltante de carro forte. Mas colocar o Bukele como referência não acaba nublando esse debate, secretário? Exatamente pelo que falamos aqui, a condição do Estado de Direito e o que ele deixou de fazer lá? Não, eu creio que colocar o Bukele no debate, não como exemplo, eu fui muito criterioso e cuidadoso quando falei que eu não conheço os meios pelos quais ele atingiu esse objetivo. Enfim. Antirrepublicano. Mas se você fizer uma pesquisa hoje para a população, o que mais a população quer é a força do Estado no sentido de conter as organizações criminosas. E digo mais, quem mais sofre com as organizações criminosas a população quer no Brasil é a população que vive nessas comunidades. Porque é o Estado paralelo agindo na vacância e na negligência do Estado. O que mais a população quer. Isso é segundo pesquisa, já com dados. Agora vem o nosso querido Lewandowski falando, olha só. Nós temos uma posição que já foi externada várias vezes, inclusive pelo Dr. Sarrubo. Uma coisa é terrorismo, outra coisa são facções criminosas. O terrorismo envolve sempre uma nota ideológica. Eles estão lutando com essa narrativa tá desgastada, o pessoal tá ligando zero se é macaco branco, macaco preto, se é pônei rosa. Se der esperança para a população, se começar a chamar a organização criminosa de clube da Hello Kitty e vai resolver, vai todo mundo achar que é clube da Hello Kitty, ninguém vai ligar para nada, entendeu? Essa é a grande realidade. Então, se a população entender que é importante chamar de narcoterror, a população vai apoiar. E é aqui que vem o desespero. Presta atenção nas falas do Eduardo Bolsonaro. Mas a cereja do bolo não é da perspectiva da censura, mas é a perspectiva do narcoterrorismo organizado. Sobre essa perspectiva, se você não olhar a foto grande, o que está acontecendo? Moraes está protegendo Lula para dar salvaguarda a Lula de seguir adiante com as suas relações com narcoterroristas, não só das Farc e traficantes de drogas do Cartel dos Soles, mas também Hamas, Hezbollah, ELN. Para esse tipo de conduta, os Estados Unidos estão mandando navios para o Caribe para bombardear submarinos. Se isso aqui foi descoberto, se os Estados Unidos tiver prova disso, é uma bomba nuclear nas eleições de 26, todo mundo concorda? Simplesmente você iclode qualquer possibilidade do Lula se tornar candidato, e vou mais, e qualquer possibilidade de transferência de voto, porque o voto dele vai para aqueles 10, 20% da população completamente maluca. Não passa disso, ele vai transferir 20% dos votos, acabou, nada mais. O resto vai votar na oposição, isso sem dúvida. Ah, Floriano, mas tem muita gente que não gosta de Bolsonaro. Tem muita gente que não gosta de Bolsonaro, mas tem muito mais gente que odeia muito mais o crime do que Bolsonaro. E aí, pela regra do menos pior, que é o que reina nas eleições brasileiras, o Bolsonaro leva, na minha humilde concepção. E aqui tá Arapuca, ó. Lula terá dor de cabeça com um projeto que iguala PCC a CV. Prestem atenção. Lula terá dor de cabeça com um projeto que iguala PCC e CV a terroristas. O projeto de lei que equipara organizações criminosas como PCC e CV a grupos terroristas dará dor de cabeça ao presidente Lula. O presidente Lula mal teve tempo de saborear os frutos da agenda com Donald Trump na Malásia. Já ao pisar Brasil, tem agora de lidar com o problema considerado pelo Palácio do Planalto como o principal calo do governo, a segurança pública. O projeto de lei que equipara organizações criminosas como PCC e CV a grupos terroristas resultará em dor de cabeça e desgaste para Lula. Na semana que vem, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite PP, reassumirá o mandato de deputado federal temporariamente para relatar o texto. O Congresso Nacional é a favor da proposta, o governo Lula contra.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, justifica: grupos terroristas são aqueles que causam perturbação social, política e têm uma inclinação ideológica. Isso não acontece com essas organizações criminosas PCC e CV. Grupos terroristas são organizações de outra natureza, e não temos nenhuma intenção de confundir os dois conceitos. O governo, portanto, cita a letra da lei para rejeitar o projeto. Mas isso não será suficiente para convencer a opinião pública, pouco interessada em formalidades e mais preocupada com o aspecto prático da coisa. Receba no seu e-mail as notícias do Boletim Metrópolis. Frequência de envio: diário. Na Câmara dos Deputados, o texto deverá contar com grande adesão do parlamento, unindo do centro à direita e isolando a esquerda. Até mesmo parlamentares da base de Lula deverão votar a favor da proposta. Com a provável aprovação também pelo Senado, o texto seguirá para Lula, que sancionará ou vetará a medida. Se vetar, o Congresso Nacional tenderá a derrubar o veto. Se sancionar, o presidente reconhecerá que não pôde mais uma vez controlar o Congresso. Em meio a esse cenário, parlamentares de oposição continuarão a explorar a declaração de Lula afirmando que traficantes são vítimas de usuários de drogas. Essa é a realidade. Foi uma porrada gigantesca. Esse projeto vai passar e eu vou dizer para vocês, o Lula não vai nem vetar, porque ele sabe que vai perder e se ele veta só vai desgastar ainda mais a imagem dele. Ele não vai nem vetar. Isso aqui vai passar e no momento que assinar como narcoterror, a brincadeira muda, o Trump está convidado e o tapete vermelho está posto para o homem vir para o Brasil. E aí, eu não acredito que ele vai fazer ataques, mas eu acredito que investigações e dossiês podem vir. Mas isso deve vir mais próximo de 26. Se as acusações do Eduardo Bolsonaro forem verdadeiras e tiver fundamento técnico, ou seja, investigações e provas disso, isso deve surgir em 26, que vai cair que nem uma catacumbe nas eleições. E aí, meus queridos, a gente tem que ter esperança que esteja um roteiro muito bem montado para 26, porque essa conversa com o Trump deu esperança ao Lula, mas pela evolução das operações do Rio desse exato momento, toda esperança pode ter ido por água abaixo. Espero de verdade que tenha ido. Dito isso, se inscreva no canal, ative o sininho e se você ainda não adquiriu o meu e-book para você aprender a investir em dólar do zero, clica no link da descrição ou no primeiro link dos comentários e adquira agora. E não se esqueça também de entrar no grupo do WhatsApp para você ser sempre informado e não ser refém do algoritmo do YouTube, que tem os seus interesses ocultos aí. Dito isso, um abraço, espero que você já tenha curtido o vídeo, hein? E até daqui a pouco, que é o próximo vídeo.